Então, bom dia, pessoal. Dando continuidade aí à nossa disciplina, na última aula eu conversei com vocês sobre a parte dos modelos de meta-análise, os tipos de meta-análise que a gente pode fazer, né, as métricas que a gente vai usar para cada tipo de dado e como combinar isso dentro dos três modelos de meta-análise. E para essa aula de hoje, ficou então a parte da gente discutir um pouquinho como que a gente apresenta esses resultados e se esses resultados eles são confiáveis, né? Vamos dizer assim, isso que a gente encontrou numa meta-análise é de fato confiável, se a gente tem formas de controlar, né, um pouco dessa heterogeneidade que existe aí quando a gente agrupa esse conjunto de dados. Para a parte de apresentação de resultados, eu acho que nas últimas aulas ficou claro para vocês que normalmente as meta-análises elas são reportadas, né, de forma relativamente semelhante, onde a gente vai usar o tamanho do efeito e a métrica que foi usada, né, para calcular aquele efeito geral, cumulativo. A gente pode dividir isso, né, nos tipos de meta-análise. Então, quando a gente trabalha com aquela meta-análise de modelo misto ou categórico, vocês vão ver que os fatores, né, o que a gente usou como moderador dessas análises, eles vão aparecer nas figuras. Então, só para dar um exemplo mais claro aqui para vocês, na forma que a gente apresenta os resultados, essa aqui é aquela meta-análise com altitude e riqueza, tentando responder qual que é o efeito da elevação, né, ou do que a gente chama de altitude em português, na riqueza de espécies. A gente sabe que esses dados estão distribuídos em três principais modelos aí na literatura ecológica, que é o linear negativo e o linear positivo, e uma função quadrática, onde a gente tem maior riqueza nas altitudes intermediárias. Então, o que a gente fez com a literatura foi resumir, sintetizar a literatura desse assunto, levando em consideração alguns moderadores. Estou mostrando um aqui para vocês, que é aquela ideia da qualidade do estudo, tá? Então, vocês vão ver que vai ter sempre o tamanho do efeito, tá bom? Com o devido intervalo de confiança, esses números que aparecem aqui entre parênteses seriam, então, o número de comparações independentes que a gente tem para cada um desses modelos. E lembrando, gente, que o que é uma comparação independente, né? Também já conversamos bastante sobre isso. A gente precisa ter certeza, né, que cada trabalho preenche uma linha inteira da planilha, mas que as diferentes linhas que vêm de um mesmo artigo, de um mesmo trabalho, elas são, de fato, comparações independentes, tá? Para a gente não inflar a nossa planilha. E na última aula mostrei para vocês também que outra coisa importante quando a gente trabalha com esses modelos mistos ou categóricos, né, usando os moderadores, é saber se existe diferença entre esses moderadores em termos de heterogeneidade, tá? Então isso aqui é uma resposta da análise de heterogeneidade. O Q-between significa um valor de Q para testar se existem diferenças entre dados de alta e de baixa qualidade, e a gente associa isso a um valor de P. Nesse caso aqui, o que a análise indica para a gente? Que esses dois efeitos aqui, eles não são significativamente diferentes, tá? Nem esses dois aqui. Vocês podem ver, inclusive, que os intervalos de confiança, né, bem amplos, eles se sobrepõem. Aqui a gente já tem uma diferença significativa, tá? Então, para os modelos intermediários, aí a gente tem uma diferença significativa na detecção do efeito da altitude na riqueza de espécies entre esses dois conjuntos de dados, tá bom? De alta e de baixa qualidade. Vamos supor, né, que eu quero representar cada um daqueles efeitos. Então, voltando a essa figura que vocês já viram várias vezes aqui nessas aulas, eu estou trabalhando com o que a gente chama de forest plot, que seria, então, cada efeito individual daqueles estudos de alta qualidade em azul e baixa qualidade em laranja, com devido intervalo de confiança, a gente marca a linha do zero aqui, e aqui eu estou reportando um efeito cumulativo dentro de um modelo totalmente aleatório e também com intervalo de confiança. Outra forma de fazer isso, gente, é trabalhar com vários moderadores ao mesmo tempo, tá? Aqui eu estou mostrando, ao invés de trabalhar com baixa e alta qualidade, eu estou querendo trabalhar com um grupo taxonômico. Então, eu quero saber se o ajuste a um modelo linear negativo do efeito da altitude na riqueza de espécies é diferente, por exemplo, entre três grupos aqui de organismos. Essa é aquela hora, gente, que a gente agrupa, né? Então, lá na minha planilha original estava formiga, aranha, o molusco, o que for, tá?
aqui estão os vertebrados, né? Então tava morcego, ave, roedor, aqui estão as plantas, angiospermas, gimnosperma e aí vai. Tá? Então, em algum momento, a gente precisa também de agrupar esses dados, né? Claro que tem que ter uma razão para fazer isso. Então, nessa meta-análise aqui, como a gente tinha, né, muitas vezes pouca frequência, né, de ocorrência de alguns grupos, a gente resolveu usar um grupamento mais amplo, que é invertebrados, vertebrados e plantas, e depois a gente dividiu em céssio e não céssio, tá bom? Mas só voltando aqui então, agora eu consigo calcular, por exemplo, se existe diferença no ajuste a esse modelo linear negativo da variação da altitude na riqueza de espécies para esses três grupos distintos. O que a análise de heterogeneidade me diz é que esses três valores de tamanho de efeito aqui não são diferentes, tá bom? Números entre parênteses aqui indicam então o número de comparações. Para os três modelos, vocês vão ver que a heterogeneidade não é significativa, então o que está dizendo para a gente é que esses valores eles não diferem entre os grupos, tá? Ou seja, as respostas desses grupos taxonômicos a cada um desses ajustes desses modelos aqui, eles são parecidos, tá? Ou são similares. E ficou faltando, então, né, depois que a gente apresenta os resultados, é a gente questionar um pouquinho de como que, então, que esses resultados eles podem ser avaliados, tá? Por quê? Porque a gente sabe, gente, que, né, como qualquer outra análise estatística, como em qualquer trabalho, né, qualquer artigo, qualquer trabalho de campo, de laboratório, a gente precisa de observar, né, ou pelo menos buscar, além dessas fontes de variação, se existe alguma obliquidade nesses dados, né, se os dados estão enviesados de alguma maneira. E tem dois tipos de viés que a gente precisa lidar nas meta-análises, que é tanto o viés de pesquisa, quanto o que a gente chama de viés de publicação, tá? Então, o que significa isso? Será que os resultados, né, dessa minha revisão meta-analítica, será que eles são confiáveis, né? Então, a gente pode tirar implicações aí a partir desses resultados, tá? Então, é basicamente essa pergunta que a gente quer responder. Tem vários potenciais problemas nas meta-análises, gente, não é exclusivo das meta-análises, né? Também permeia diversos tipos de revisões aí, mas a gente já buscou ao longo dos últimos anos aí algumas formas de contornar isso. Um que é bastante sério, que foi sempre muito discutido aí na literatura, é o que a gente chama de file drawer ou tendência de publicação, tá? Em português isso seria algo como engavetamento de artigos. O que significa isso? É que já existe um problema que não é das meta-análises, né, mas é da literatura científica, de que os resultados, alguns tipos de resultados que ou são não significativos ou são significativos, mas na direção contrária, né, uma hipótese aí que é bastante trabalhada, uma hipótese que está aí na literatura, que eles têm uma maior dificuldade de publicação. Ou seja, quando a gente está fazendo a revisão meta-analítica, ela já está enviesada para os trabalhos que foram de fato publicados. Né? Então, a gente teria talvez uma série de outros artigos aí, ou não significativos, ou significativos na direção contrária, que nunca alcançaram a literatura. Tá? Ou seja, eles estão engavetados lá por conta da dificuldade de publicação. Né? Quem nunca passou por isso. Então, gente, isso é uma forma, né, um problema, vamos dizer assim, que a gente precisa lidar nessas meta-análises, ou a gente já está enviesando, né, a revisão por conta desse viés da publicação. Isso também não é novidade na ecologia, né, ou na ciência em geral, isso aqui é só um artigo para vocês terem ideia de 1987, né, nem é da área de ecologia, mas falando aí em think negative, né, ou seja, a gente precisa pensar negativo, ninguém gosta de resultado negativo, né? É mais difícil mesmo de publicar, mas de certa forma eles estão sempre presentes na literatura, tá? O desenho experimental está correto, a pergunta está correta, etc. E o resultado é negativo, né? Então a gente precisa de voltar e buscar as fontes, né? As implicações desses resultados negativos, tá bom? Então tem todo um mito aí em cima disso. Teve uma época aí na ecologia que tinha uma revista específica para publicação de resultados negativos. Eu até conferi, ela não está em circulação mais, mas só para vocês terem ideia, né, a Journal of Negative Results aqui, então isso aqui saiu lá em 2004, né, o pessoal de Helsinki aí trabalha muito com essa parte de síntese, então tinha, né, um editorial aqui para explicar, né, o que é um resultado negativo, por que ele merece, né, publicação e tal. Então assim, isso é uma preocupação relativamente antiga, né, na ciência e também na ecologia. Como é que a gente pode contornar, tá, gente, alguns desses problemas dos viés de pesquisa e dos viés de publicação? Tem bastante informação sobre isso no capítulo 14 lá do nosso handbook. Eu vou colocar só de forma mais geral aqui para vocês
como que na meta-análise a gente consegue contornar alguns desses problemas. Então a gente tem 4 opções aqui, né, que são as 4 opções que estão lá nesse capítulo, mais a seleção de modelos, tá, gente, que eu não vou entrar nos detalhes aqui, inclusive é bem justificado lá no capítulo como que a gente pode trabalhar com seleção de modelos, né, dentro das meta-análises, mas todos os riscos associados a fazer isso aí. Então eu vou nos mais comuns aqui que vocês vão ver nas meta-análises. Então o primeiro é o que a gente chama de plot de funil, ou funnel plot lá do inglês. O que significa isso? A gente vai pegar, isso aqui é um exemplo de uma meta-análise que a gente finalizou, onde eu vou plotar, tá, gente, no eixo do Y, a métrica que eu usei para meta-análise, nesse caso aqui era dado contínuo, então eu usei de Fisher, mas podia ser o REDS-D, podia ser a razão-resposta, tá? Qualquer um desses. E no eixo do X a gente vai plotar o tamanho amostral. E a ideia é ter uma inspeção visual a princípio, tá? O segundo passo é estatístico, mas visual a princípio, se existe uma certa simetria, vamos dizer assim, nesse plot de funil, tá? O que significa isso aqui? Então aqui eu tenho todos os modelos lá que eu avaliei, e aí vocês estão vendo, gente, que nos menores tamanhos amostrais aqui, tá? Então gente que trabalhou com 4, 5, 6 pontos altitudinais versus gente que trabalhou com 200, tá? Vocês vão ver que nos menores tamanhos altitudinais, menores tamanhos amostrais, desculpa, a gente tem uma maior dispersão desses tamanhos de efeito. O que significa isso? Ele varia de -4 até +4, tá? À medida que a gente vai aumentando o tamanho amostral, então vamos supor que esse número aqui seja em torno de 25, 30, tá? Pelo que eu me lembro desses dados. Vocês estão vendo que já forma, né, a ideia desse funil, tá? A gente pode plotar um intervalo de confiança aqui. Vocês vão ver que vai dando aquela funilada para indicar para a gente que a partir de um determinado amostral a gente tem uma constância em termos do efeito, tá? Então a gente tem uma variação no tamanho amostral aqui, mas essa variação no tamanho do efeito ela não acompanha, ela é relativamente constante, tá? Então os estudos com tamanho amostral maior têm efeitos semelhantes em magnitude e os com tamanho amostral menor têm uma maior dispersão em torno desse efeito cumulativo. Então, primeiro a gente dá essa olhada e dá uma olhada também como que está a distribuição, né, do tamanho amostral nessa minha amostra estatística que eu usei para fazer a meta-análise e para a gente ver se, por exemplo, isso está cobrindo, né, toda essa literatura do assunto, se está razoável e tal. Depois disso, gente, então aqui só alguns exemplos de plot de funil para vocês verem, ó. Então tamanhos de efeito menor geram essa grande dispersão, né, em torno aqui do efeito cumulativo e à medida que a gente aumenta o tamanho amostral, a gente tem essa constância no tamanho do efeito, tá? Então, esse funnel plot é basicamente primeiro uma inspeção visual para depois a gente testar a assimetria, tá bom? Desse plot aí de funil. Então, essa aqui é uma figura lá do capítulo 14 do livro. Vocês estão vendo que tem uma assimetria, né? Tem alguns pontos aqui de fora, ó, que não deixam esse funil simétrico, né? Aqui tá só invertido os eixos, tá, gente? Mas é tamanho amostral com tamanho de efeito. Aqui é o modelo nulo e esse aqui é o efeito cumulativo. Então, como que a gente pode testar, tá? Tem várias formas estatísticas de fazer isso, né, depois dessa inspeção visual, mas a gente pode fazer a relação entre o tamanho da amostra e o tamanho do efeito usando, por exemplo, as correlações não paramétricas, tá? Ou de Kendall ou de Spearman, que vão relacionar o tamanho do efeito e a variância ou até o próprio erro padrão de cada um desses estudos, tá? Então, a gente espera uma redução dessa variância, uma correlação positiva, né, uma redução dessa variância à medida que a gente aumenta o tamanho amostral, tá bom? Então, isso é uma parte interessante aí da gente dar uma olhada nas meta-análises. O terceiro método, né, um método que ficou bastante comum ultimamente também, que é o que a gente chama de trim and fill, tá, gente? Isso é um método bem simples, ele é computacional, em que a gente vai ajustando, a gente vai adicionando, pouco a pouco, estudos faltantes de um lado e do outro, né, desse funil aqui, para gerar um plot simétrico, tá? E estimar um novo valor de efeito cumulativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionando esses estudos, vendo quanto que muda no tamanho de efeito à medida que eu vou adicionando novos estudos na minha base de dados, tá? E aí, à medida que eu falo, olha, eu parei de detectar uma mudança no efeito, eu vejo quantos estudos, né, que eu tive que adicionar, tá? Então, é um método que tem sido bastante usado, porque ele é facinho de computar, né, tem pacote para isso aí, e é o que a gente chama lá na estatística de dummy, né, ou seja, eu estou usando aí um falso, né, um estudo faltante falso, que não existe na literatura, só para dizer, olha, se eu adicionar mais 10 artigos ou mais 1000 artigos, não faz diferença, tá? Então eu tenho uma simetria aqui no meu plot e tal, tá funcionando, minha meta-análise está robusta.
E o último método, gente, que é um método que eu gosto bastante, tem sido bastante usado na literatura desde sempre, é o que a gente chama de número de segurança. Tá? O que significa isso? É estatisticamente uma forma de dizer quantos outros ou mais artigos que são não significativos ou não publicados, né, que eu teria que adicionar na minha meta-análise de forma a mudar esses resultados que eram significativos, meu tamanho de efeito significativo, para um resultado que não é significativo, tá? Então ele vai dar um número de segurança para a sua meta-análise. Então, no caso daquela lá que a gente fez com o efeito da altitude na riqueza de espécies, normalmente esses números de segurança ou eles vão para o apêndice, tá, gente? Material suplementar, ou então vem na forma de uma tabela, nesse caso aqui é um apêndice, né, lá do nosso artigo. E aí eu tenho os resultados da minha meta-análise, então só pegar o primeiro aqui. Então eu tenho aquele modelo geral, né, de relação entre a riqueza de espécies e a altitude ou elevação. Tenho 3 possibilidades aqui, tá? Tenho lá o meu tamanho de efeito, meu valor de Z, intervalos de confiança. E esse RN que aparece aqui é o número de segurança de Rosenthal, tá, gente? Vou mostrar a fórmula para vocês, é uma das possibilidades da gente calcular. Então, o que esse número de segurança do Rosenthal mostra? Quantos artigos a mais que eu teria que adicionar na minha meta-análise para transformar um resultado que é significativo, um resultado de tamanho de efeito que é significativo em não significativo. Ou seja, ele estaria de forma prática buscando na literatura quantos artigos que nunca saíram em revista nenhuma, porque eles eram não significativos, ou eles eram significativos na direção contrária, e que não apareceram na minha literatura por essas razões, tá? Como é que a gente lê esse número, né? Quanto mais alto esse número, gente, mais segurança, mais robustez a gente tem no tamanho de efeito. A gente vai sempre comparar ele com K, que é o número de comparações independentes. Então, para esse modelo linear negativo, eu tinha 212 comparações e o número de segurança vai me dizer que eu tinha que adicionar, gente, quase 270 mil artigos a mais para converter esse valor aqui, que é significativo, ó, ele tem um intervalo de confiança que não contém o zero, em um efeito que seja não significativo, tá? Então, vocês podem ver que os números de segurança aqui estão bem altos, né, para tudo que a gente avaliou em termos de modelo, e isso indica pra gente que isso é uma meta-análise robusta, tá? Ou seja, eu teria que ter muito mais artigo na literatura para converter esses efeitos que eu encontrei em efeitos não significativos, tá? Então, aqui tem várias formas da gente fazer isso. Isso aqui é lá da época do MetaWin, tá? Aquele primeiro programinha lá para fazer meta-análise em ecologia. Tem, então, 2 números, né, que ele fornece aí. Hoje a gente tem um monte de formas de calcular isso, que é o número de Rosenthal e o número de Orvin, tá? Qual que é a diferença entre os dois? O número de Rosenthal é quantos artigos que eu teria que adicionar na minha meta-análise para transformar um efeito significativo em não significativo. Eu posso modificar o valor de alfa, tá, gente? Por convenção, a gente usa 0,05. E o método de Orvin também é um número de segurança, com a diferença que ele vai calcular quantos artigos, né, ou linhas, ou estudos aí que eu tenho que adicionar na minha análise para converter um efeito fraco num efeito não significativo ou negligenciável. Ele é muito mais usado na parte da medicina, tá, gente? Nas ciências da saúde. E lembrando que usando aquela convenção que eu mostrei para vocês na aula, o efeito fraco é em torno de 0,2. Então é por isso que esse número aparece aqui, tá? Ele vai pegar um efeito que é fraco, 0,2, e me mostrar quantos artigos que eu teria que adicionar para converter isso em um efeito que é negligenciável, tá? Ou não significativo, tá bom? Então a gente consegue fazer esse cálculo aí. O número de segurança de Rosenthal, a fórmula está aqui para vocês, tá, gente? Ele é baseado nos desvios da distribuição normal, que é aquele valor de Z, se eu não me engano é 2,96. Vai levar em consideração, né, a minha base de dados aí, significância a gente sempre usa o alfa, né, 0,05. Então ele vai te dar um número mesmo, tá, de artigos que a gente precisaria de adicionar lá na base de dados. Como que isso vai aparecer, né? Então só um exemplo aqui. Eu estou fazendo uma meta-análise para descobrir qual que é o efeito de adicionar agente de controle biológico para controlar, então, a abundância de pragas, tá? Essa é a minha pergunta. Então, eu adicionei controle biológico e eu tenho um controle que é sem o agente, né? Então, estou comparando esses 2 grupos com o agente e sem o agente, tá? Então, aqui eu descubro que eu tenho um efeito negativo. O que significa isso? Ao adicionar o agente de controle biológico, eu diminuo a abundância de pragas, tá? Isso que esse número mostra pra gente. É um número forte, tá, gente? Maior do que 0,8 e significativo, né? Vocês estão vendo que o intervalo de confiança ele é todo negativo, ele não contém o zero.
Então, só voltando, como é que eu leria esse resultado, tá? Eu tenho uma redução na abundância de pragas. Quando eu adiciono um agente de controle biológico, essa redução é significativa. Tá? Isso é baseado, gente, em 42 estudos, tá? O DF aqui é Degree of Freedom, grau de liberdade, então eu coloco mais um, eu sei que eu tenho 42 estudos. Aí eu passo para avaliar o número de segurança, tá? Então, o número de segurança do quê? Desse efeito aqui, tá? Então, eu teria, o que o número de Rosenthal me mostra é que eu precisaria de adicionar 1.300, né, arredondando, linhas aí na minha planilha, ou estudos, ou comparações independentes, para eu mudar esse efeito, menos 1,34, para não significativo, tá? Aí vocês vão me perguntar, Tati, mas isso é muito, isso é pouco? A gente vai sempre olhar em comparação ao número que eu tenho aqui, tá? Então, eu tinha 42 estudos que geraram esse tamanho de efeito, com esse intervalo de confiança, e o método de Rosenthal me disse que eu teria que adicionar 1.300 a mais. Só um detalhe, gente, por que o Orvin tá zerado aqui, tá? Porque meu efeito não é fraco, né? Vocês estão vendo aqui, é um efeito fortíssimo, tá? O efeito fraco é 0,2. Então, não tem nem como ele calcular um número de segurança, tá? Como que a gente avalia esse número, então? Como é que eu ponho esse 1.300 aí num contexto, tá? Então, ele é grande em relação ao número de comparações. Quando isso acontece, ele é confiável, minha meta-análise está confiável, mas eu preciso me perguntar quão grande, tá, gente? Então, a regrinha de ouro aqui é 5N mais 10. O que significa isso? Eu preciso de pegar o número de comparações que eu tenho na minha planilha, multiplicar por 5 e somar 10, e aí eu consigo colocar esse número em contexto. Então, voltando aqui, ó, meu número eram 42 comparações, então o que eu vou fazer? 5 vezes 42 mais 10, então 5 vezes 42 dá 210, mais 10, 220. Como eu tenho 1.300, meu número é muito maior do que meus 220, tá? Então isso indica pra gente que a minha meta-análise ela tá robusta, tá? Eu teria que adicionar muito mais artigo do que eu encontrei na literatura para poder mudar esse resultado, tá? Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês, né? Até aqui eu cobri todos os passos aí para a gente fazer uma meta-análise. É claro que não dá para cobrir tudo em termos de métrica, né? De possibilidades. A ideia dessa disciplina, né? É passar para vocês algumas visões gerais sobre síntese e meta-análise. É claro que vocês vão ter que voltar, né, em alguns dos capítulos do livro e tal, para aprofundar um pouco mais sobre isso aqui. Mas eu espero que tenha ficado claro para vocês, né? O poder que a gente tem com essa ferramenta estatística. O tanto que a gente precisa de ter cuidado em todos os passos para garantir a confiabilidade dos resultados. Então, esse vídeo é exatamente para mostrar para vocês um pouquinho, né, como lidar com essa ideia de que será que a minha meta-análise é de fato robusta, né? Será que ela tem obliquidade, ela está enviesada? E, finalmente, né, que esse esforço que a gente coloca em todos esses passos, desde o levantamento da literatura até a apresentação dos resultados, que é o que eu mostrei para vocês hoje, a gente consegue uma recompensa, né, com a publicação de impacto. E quando eu digo de impacto, não necessariamente em revistas de grande impacto, não é só isso, né? Impacto no sentido das implicações que a gente consegue ter, tá bom? Que a gente consegue tirar aí a partir desses resultados. Então, para a próxima aula, tá, eu vou fechar aqui fazendo algumas críticas mais específicas à meta-análise e como que a gente consegue, são 5, tá, gente? Como que a gente consegue lidar ou ter uma resposta para algumas delas aí, tá bom? Obrigada.